Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tá aqui eu, o Eric, junto com meu amigo Alan, conhecido aqui pela gente carinhosamente como Lanzinho, e vai ficar conhecido dessa maneira por vocês também. E deixa eu te falar, nós estamos começando aqui o 3D Podcast. E a gente quer convidar vocês para estar junto com a gente nesse tempo, um tempo valoroso, maravilhoso, onde a gente vai estar falando sobre Jesus. Eu quero pedir para você agora já, é de forma profética isso, entendeu, Lan? Para que você já possa dar o seu like. Mas eu nem ouvi ainda. Cara, não tem problema. Tenho certeza que você vai gostar. Já pode deixar seu like aí, deixa seu comentário, já compartilha, já marca alguém aí, abençoa alguém, igual você vai ser abençoado. É ou não é, Lan? Com certeza. É aquele negócio, né? Se você achar que esse vídeo for bom, você manda para aquela pessoa que você... Poxa, eu amo tanto esse cara que eu vou mandar esse vídeo para ele. Agora, se for muito ruim, você pegar alguém que você odeia, assim, ó... Que cara não gosta, eu vou mandar pra ele que vai ouvir, eu vou destruir o dia dele. Brincadeira à parte, pessoal, graças e paz, né? Como o Eric disse, né? Meu nome é o Alan, mas todo mundo me chama de Lanzinho, né? Então, acredito que vou ficar conhecido aí. Como Lanzinho, né? Lanzinho, não tem problema, não. É Lanzinho nosso. Pessoal, nós queremos conversar com vocês nesse primeiro vídeo aí desse podcast, aqui do 3D, onde a gente quer falar com vocês a respeito de uma coisa que é dúvida de todo mundo, cara. É sobre propósito. O que é propósito? Qual é o meu propósito? Para que eu fui criado? O que eu estou fazendo nessa terra? Como é que é aquele negócio dos mineiros, né? Onde que eu tô, pra onde que eu vou, quem que eu sou? Acho que essa é a maior dúvida da nossa vida. E a gente queria falar um pouco com vocês a respeito do propósito, do que é o propósito, né? A gente quer falar um pouco da nossa experiência, daquilo que Deus tem nos mostrado e abençoar a tua vida. Deixar você aí mais intencional naquilo que Deus te chamou para fazer, porque eu tenho certeza que Deus te chamou para fazer algo, pode acreditar. Igual você falou, né? A maioria das pessoas, inclusive eu já passei por muito isso, né? De tentar, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né, cara? E quando a gente decidiu falar sobre esse tema, eu lembrei de uma passagem, né? Lembrei de uma passagem que Salomão, que é conhecido como o homem mais sábio, né, de todos os tempos. A Bíblia fala isso, né? Fala que os reis, né, e todo mundo vinha até ele para perguntar para ele coisas difíceis. A rainha, se eu não estou enganado, a rainha de Sabá vai lá e começa a levar questionamentos para ele, e não houve nenhum questionamento que ele não sabia responder assim com certa tranquilidade, né? Mas tem um texto tem um texto que ninguém fala de Salomão, que é Primeira Reis. Vamos lá, Primeira Reis, você que está sua Bíblia. Pessoal, primeiro lugar, no 3D Podcast. Sim. O combinado é o seguinte: além de você curtir, de você compartilhar, você vai ouvir esse podcast com uma Bíblia do lado. Olha só. Se você não ouvir esse podcast com uma Bíblia do lado, você vai ficar perdido. Perdido. Tá vendo, gente? Então, ó, nada de ficar perdido. Já pega a sua Bíblia aí, pega ela e fica com ela do seu lado. Porque senão você vai ficar perdidinho. Quando Deus ele aparece para Salomão, naquela famosa passagem onde ele pede sabedoria, em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 6, né? No 5, Deus fala para Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. Mas aqui no 6, Salomão respondeu, né? A gente vai ler o 6 e o 7. Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Uau! Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu parei de ler a Bíblia na hora, eu dei uma arrastada na cadeira para trás da mesa, falei, Deus, eu tô igual esse rapaz aqui, não sabe igual ele, mas às vezes a gente está vivendo dessa forma. Talvez a gente não declarou isso ainda, ou muitos devem ter declarado já, mas eu acredito que muitos já passaram por isso. Senhor, eu tô nessas circunstâncias e eu não sei o que fazer. O que poucas pessoas sabem, né? O que muitos sabem é que Salomão ele construiu o templo, mas o que poucas pessoas sabem é que Davi deixou quase tudo pronto para ele. Davi, verdade, no livro de Crônicas, lá vai falar que a arquitetura ali, o Espírito Santo mostrou para ele como que deveria ser feito, e ele deixou tudo preparado já, o que Salomão iria fazer.
Só que chega um momento quando passa aquela grande responsabilidade ali para Salomão ali, ele reconhece, ele olhando para ele, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora, hein? Meu Deus, porque ficou claro pro meu pai Davi o propósito dele. Verdade. Mas para mim executar tudo isso eu ainda não sei, devido à tamanha responsabilidade. E todo mundo olhando ainda, esperando alguma coisa, você imagina? Nossa, que situação, Você hein? já passou por isso, onde todo mundo olha para você e tá esperando alguma coisa de você e você não sabe o que fazer. Você não sabe o seu propósito, não sabe como executar isso. E eu gosto muito dessa passagem porque teve um rei de Israel, conhecido como o mais sábio de todos. Ele, antes de chegar ao seu auge da sua sabedoria, ele nem sabia o que ele ia fazer na vida dele. E isso deixa um ensinamento para nós bem bacana, né? A única maneira de nós descobrirmos o nosso propósito é em Deus. Porque ele está fazendo uma oração e ele está pedindo para Deus, Deus, como que eu vou conseguir executar aquilo que o Senhor está confiando a mim? Qual o ponto de partida? Da onde eu começo? Como que eu vou estabelecer isso? Quando a gente fala de propósito, essas são as perguntas que começam a pipocar dentro de nós, que a gente fica pensando, Deus, da onde que eu vou sair? Qual que vai ser meu ponto de partida? Eu acho até que é necessário partir desse ponto. A gente começar a falar de propósito a partir do ponto de eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda quero pegar as ferramentas aí, caminhar no caminho e aí descobrindo. E isso faz parte da caminhada de todo mundo. Alguns já chegaram e têm plena clareza do seu propósito. Verdade. Do seu propósito. Alguns, poxa, eu acho que é nessa direção aqui, está fazendo sentido para mim, e a partir ali ao longo do caminho, aquilo vai cada vez mais fazendo sentido, tomando forma. Sim. Ou aquilo vai, poxa, não é isso mesmo, não. Eu vou partir para outro lado agora. E eu pensando a respeito desse tema também, existe aquilo que eu penso que é um propósito de forma geral, né? Aquilo que abrange e conecta todas as pessoas. Sim. Né? O que eu chamo de propósito objetivo, né? Que não tem ali, é algo claro, específico, objetivo, não tem para onde fugir disso. Quais que são ali, na minha opinião, talvez você pode comentar aí embaixo também, o que você acha que o propósito geral de todo o crente, né? Todo discípulo de Jesus? Amar a Deus, Sim. adorar a Deus, né? Verdade. Efésios 1, do 4 ali ao 6, vai falar que a gente foi criado por Deus para o louvor da sua glória. Né? Nós somos ali predestinados, eleitos para o louvor da glória de Deus. Verdade. Né? Ele nos fez para isso. Então, um louvor, eu não sei quem que canta, mas a versão que nós cantava antes era do Fernandinho. Aquela, se não for para te adorar, Sim. para que eu nasci, se não for para te servir, para que eu estou aqui e tal. E nós nascemos para adorar a Deus. Então isso é um propósito que conecta todo mundo. Conhecer a Jesus da mesma forma. Jesus ele mesmo fala em João 17:3 que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho, né, o seu único Filho. Uau. Então, a vida eterna é conhecer o Senhor. Outro texto de Oséias fala para a gente conhecer, prosseguir em conhecer. Então isso é um propósito de todo cristão, todo discípulo de Jesus e conecta todas as pessoas. Então, outro propósito claro na palavra de Deus de todo discípulo é façam discípulos. Sim. Né? Existem várias coisas que está determinado. Agora, onde que entra o campo da subjetividade? Como nós vamos fazer isso? Sim. Como nós vamos fazer discípulo? Como nós vamos ali conhecer a Deus? Existem alguns caminhos, né? Pela palavra, Verdade. né? Onde ele se deu a revelar, pelas escrituras, é claro. Como nós vamos adorar a Deus? Aí entra no campo da subjetividade. Porque aí a gente vai entrar na particularidade de cada um. Por exemplo, como que um frentista de posto ele vai adorar a Deus dentro do dia a dia dele? Da mesma maneira, a gente pode pensar nisso. Agora, como que um agente penitenciário vai glorificar a Deus por meio do seu serviço? Porque quando a gente pensa em um agente de segurança, principalmente o agente penitenciário, já pensa em alguém que precisa talvez usar de violência. Sim. Como que esse cara, sendo um cristão, ele vai glorificar a Deus na profissão dele? Já entra no campo da subjetividade, que é algo particular dentro da profissão, do dia a dia dele, do pai ou mãe. Então, dentro dessas particularidades, é importante, aí é onde as pessoas se perdem. Né? Que às vezes a gente olha para um conceito geral e todo mundo tem clareza de que nasceu para adorar, nasceu para conhecer a Deus, porque, cara, a palavra de Deus é interessantíssimo. Tem um texto de Eclesiastes 3:11 aí na sua Bíblia, fala o seguinte, ó: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Uau, Mesmo assim, legal. ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Existe uma carência dentro do coração do homem que busca por algo que é eterno. Existe um vazio dentro do homem, um vazio dentro do seu coração, e talvez essa angústia de não, talvez, descobrir o seu propósito, seja por conta desse vazio aí que vai ser preenchido em Deus. Que Sim. Deus colocou. Não Verdade. foi assim. É por isso que as pessoas estão tentando experimentar de tudo, mas Deus colocou. E isso é o que eu chamo de propósito objetivo, algo que a gente vai encontrar só em Deus, conhecer Jesus, adorar a Deus. É uma espécie de um vazio em forma de Deus, né? Seria. Exatamente. Que nada vai conseguir preencher além do próprio Deus. E as pessoas tentam, mas o versículo 12 fala também assim, ó, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, aí mais uma vez a gente encontra um propósito objetivo e um propósito subjetivo, onde existe um vazio no homem que é preenchido pela eternidade, mas existe uma satisfação no homem também, que está ali na recompensa do seu trabalho, está no comer, está no beber, ou seja, Salomão ele coloca ali coisas naturais que vão de alguma forma satisfazer o homem também naquilo que ele foi criado para fazer. Ou seja, essa subjetividade, aonde ali no trabalho, no comer, no beber, vai partir da particularidade de cada um. Né? Então, descobrir essa parte subjetiva que eu acho que é o que pega. Que é o que pega. É verdade. Porque, por exemplo, às vezes a sua experiência, cara, vai me edificar. Mas na minha caminhada, Sim. eu vou precisar entender aonde o Senhor quer me levar. E eu acredito que até o final desse podcast aí a gente vai descobrir qual é o seu propósito, ou o que você está fazendo não é o seu propósito. Poxa, Sim. eu não descobri o que é, mas eu já sei o que não é. Que já é um passo importante também. Verdade, é verdade. A gente vai ficar dando martelada em coisa Verdade. que não vai gerar, talvez, o fruto daquilo que de fato é o nosso propósito. Então, Eric, cara, o que é propósito, velho? Olha, Alan, se você me perguntasse outra hora, rapaz, antigamente, eu ia falar pra você que propósito é o motivo pelo qual a gente nasceu. Então eu ia falar assim, cara, propósito... Nasceu com propósito. Isso, nasci com propósito. Então, é isso. Só que quando você pensa desse jeito, cara, abrange muitas coisas. A gama de oportunidade, de possibilidade fica muito maior. Uhum. Agora, nos dias de hoje, depois de ser instruído por algumas pessoas, né, trabalhar um pouco mais a respeito de descobrir o propósito, descobrir quem eu sou em Deus, se você me falar agora, igual que você está me perguntando, Érico, o que é propósito, cara? A minha compreensão hoje já é diferente. Eu creio que um propósito ele é um casamento. O casamento entre o chamado e a missão. Quando a gente olha assim nessa parte do chamado mesmo, né, a gente reporta lá para a primeira vez que essa palavra é citada, e é lá em Gênesis 3. Quando Deus começa a chamar Adão depois da queda. Né? Então é a primeira vez que Deus vai aparecer a palavra chamado ali, né, dentro da Bíblia. E você vê assim que Deus está chamando a Adão para algo que já era parte da rotina dos dois. Porque eles se encontravam na viração do dia para os dois se relacionar. Né? E aí dentro do chamado, né, entra algo que a gente foi criado para ser e para se tornar em Deus. Porque Deus nos criou com um objetivo. Qual é o objetivo desse chamado de Deus para nós? Cara, que nós fôssemos sacerdotes. E dentro do sacerdócio, né, tem o sacerdócio em Deus, tem o sacerdócio aos santos e o sacerdócio ao mundo, né, onde a gente vai servir num contexto, né, maior. Né? E isso é muito importante nisso. Né? É muito importante a gente entender esse chamado de forma objetiva, igual você disse. Não tem como eu viver esse chamado sem um relacionamento com Deus. De que maneira? Adorando. Né? Igual eu costumo sempre falar pra gente aqui mesmo na igreja, cara. O tripé do cristão. Que seria a oração, o jejum e a palavra. É uma espécie do tripé do cristão. A gente ora porque a oração é relacionamento com Deus. Oração sou eu falando com Deus e, lógico, preciso ter tempo de uma meditação, que não é aquela que a gente está acostumado, né, a ouvir a convencional, né? É um tempo onde você vai ficar em silêncio ali, vai ouvir, procurar, sabe, dar tempo para que o Espírito ajude você a digerir tudo que você, de repente, leu, orou, né, e falou com Deus. E aí você vai viver isso. O jejum, não no sentido de, eu jejuo porque eu quero ter poder, eu jejuo porque eu quero... Não, eu jejuo porque eu quero me desprender da minha natureza, para experimentar aquilo que é a natureza de Deus, que é o Espírito.
né? Então, quando eu estou fazendo esse jejum, sou eu falando, desprendendo daquilo que é natural para me ligar naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual, né? Então, o jejum dessa maneira, não como uma troca ou uma forma de fortalecimento, nem nada, também como uma forma de relacionamento. E a palavra, né? Também como uma forma de relacionamento. Eu não leio a palavra porque eu quero ensinar, eu não leio a palavra porque eu quero pregar, eu não leio a palavra porque eu quero sair aplicando sermões para as pessoas. Não, eu leio a palavra porque é como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Né? Então, eu estou guardando essa palavra no meu coração porque eu amo Deus, sabe? E o meu amor por Ele faz com que eu não saia daquilo que é o relacionamento de vida com Ele. Né? Então, assim, quando a gente entende isso aí, eu creio que a gente passa a viver dessa forma de propósito objetivo, viver o chamado nosso, aquilo que nós fomos criados para ser, e que depois desse chamado de Adão, que ele não aparece para esse encontro, né, é onde a gente perdeu toda essa oportunidade de viver isso. E aí depois vai ser devolvido lá na frente com Jesus. Né? Então hoje nós voltamos a ter direito desse chamado, né, de estar junto com ele. E aí a partir disso entrando naquela parte do, né, do propósito já subjetivo, que é onde eu já vou pensar na minha missão. Pô, então, tá, se o meu chamado, o meu propósito objetivo é viver esse chamado com Deus, de relacionamento, de paternidade, aquele convívio de pai e filho, tá, qual que é a minha missão quando eu saio disso? Quando eu saio daquela tenda do tabernáculo, quando eu saio daquele momento de reunião, de amizade, de mesa, de coletividade com Deus, o que que eu faço depois disso? O que eu aplico? Aí vem na subjetividade, né? Sim, para onde que vai isso? Né? Ah, eu me relacionei com Deus e tudo mais, isso, aquilo outro, e tá, e não serve para nada? Não, vai entrar no propósito da subjetividade, aonde que eu vou ter aquela minha missão. Então, cara, se é um casamento, o propósito é um casamento tendo chamado e missão, então eu vivi aquilo que é o meu chamado no meu relacionamento. E agora eu saio do relacionamento para viver essa missão. Até mesmo porque o apóstolo Paulo, antes dele ministrar a ceia ali, ele vai falar isso. Eu estou passando algo para vocês, que é resultado do meu relacionamento com Deus, é resultado do meu chamado com Deus. Ele diz, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Então, quando a gente está vivendo o nosso chamado, que é parte do nosso objetivo de propósito, nosso propósito de objetivo, eu saio dali com o novo propósito, que é o propósito do subjetivo, aonde a minha vida vai ser esse reflexo disso. Né? Vai ser essa transmissão disso. Não vai ser como aquele relacionamento que Moisés vivia, e aí ele descia e punha o véu na frente, porque aquela glória, aquela presença era temporária. Agora, nessa formato de relacionamento com Deus, já é diferente. Essa glória ela não é temporária. Ela é real, porque é o Espírito habitando em nós como templo. Então, ela é uma glória constante. Mas, para poder refletir isso aí, eu preciso fazer como o sol e a lua. Eu preciso estar intensamente diante do sol, como a lua fica, para que depois, no momento onde a glória de Deus não esteja sendo manifesta, eu possa ser o refletor dessa glória, como a lua faz durante a noite. Né? Naquele momento que, entre aspas, o sol, né, parece estar ausente, né, porque na verdade ele está lá, só a Terra que está fazendo o seu trabalho, né, a Lua está refletindo a glória do Sol através, né, dela ser esse espelho refletor. Então a missão é isso para nós, a missão dentro do propósito é isso para nós, é ser esse refletor dessa glória. E você acha que muitas pessoas estão aí vivendo só nesse ambiente de chamado, nessa, né, igual você falou, né, seria lá como Moisés subindo lá na sarça lá, e Deus falando com ele, ali seria o chamado de Moisés, até mesmo Isaías, né, quando ele teve aquela experiência toda lá em Isaías 6, né, de repente surge uma pergunta lá, né, a quem enviarei? Ou seja, agora a partir daquela experiência, existe uma missão ainda, né, e Isaías ele não consegue ficar só na experiência, né, porque todos aqueles que têm uma experiência, ele é empurrado para uma missão. Mas você acha que, tipo, tem pessoas que insistem em ficar só nesse ambiente de chamado, sem ir para a missão, e pessoas que, às vezes, querem partir para a missão sem ter essa experiência do chamado e tal, e depois fica meio perdido, não? Olha, eu vejo assim que você ir pro chamado, você querer ficar só no ambiente de chamado,
sem você viver o ambiente da missão, é você viver de forma incompleta, né? Porque existe um relacionamento que foi criado para viver na vertical e um relacionamento que foi criado para a horizontal. Porque Deus disse assim, o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e é isso. E o segundo? E aí Jesus disse, o segundo não é diferente desse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é a melhor maneira de eu honrar o primeiro? Cumprindo o segundo. Porque uma vez que eu entendo que amar o meu próximo como a mim mesmo é eu agradar o meu pai, é eu ser um filho que de verdade transpira a essência do meu pai, eu vou entender que não tem como eu ficar só na chamada, só no que é chamado. Eu vou entender que não tem como eu querer ficar só naquele ambiente de presença e glória, tipo, trancar no meu quarto. Eu quero viver só essa experiência que Jesus falou. Tranca no seu quarto, entra lá, o que é o Deus que fala de secreto e tal. Não, eu vejo duas diferenças. Existe dois relacionamentos com Deus. Primeiro, o relacionamento íntimo e o revelado. O relacionamento íntimo é isso que Jesus falou, do secreto, o quarto. Então você entra lá, né, é um relacionamento de intimidade. Então, quando Jesus está usando a referencial do quarto, ele está dizendo isso. Lá na intimidade com Deus, você vai viver experiências, que são completamente decisivas para aquilo que eu te chamei para viver. Mas, por outro lado, tem um relacionamento revelado, que é aquilo que Jesus vai dizer assim, quando tiver uma reunião de 2 pessoas ou 3, eu estou presente. O que 2 ou 3 concordam aqui na terra, a concordância no céu. O que 2 ou 3 liga aqui na terra, liga no céu. Então, assim, viver a chamada sem viver a missão é viver uma vida de intimidade com um Deus que está revelando parte daquilo. E é só uma mão afastado de todo um corpo. Agora, viver o relacionamento revelado, que é o Deus manifesto no meio de nós, né, é o que vai gerar mesmo, de fato, um maior resultado para mim, eu acredito, na questão do chamado. Então, assim, quando você tenta fazer uma missão sem você ter sido chamado para aquilo, você já sai fracassado para ela. É aquele lance de quem que antes de fazer algo não senta e vê se eu preciso ir com quantos soldados. Até mesmo o próprio Jesus, quando ele vai ali falar para os discípulos, antes de enviar ele para a missão, eles, né, falam assim, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, e aí então vocês vão primeiro, né, para Jerusalém, Samaria e tal, até os confins da terra, não lembro a ordem certinha das cidades. Mas é justamente isso, né? Eles não foram executar a missão sem antes partir daquela experiência, mesmo caminhando 3 anos e meio ali com Jesus, né? E isso é legal, porque a gente vê uma coisa, não tem a ver com o tempo de caminhada, porque Paulo caminhou quanto tempo? Paulo conheceu quanto tempo? Sabe? Tem a ver com eu entender a minha chamada e enxergar a minha missão. Então o propósito é muito isso. Os discípulos, um exemplo, Pedro, o líder da igreja que foi separado por Jesus, caminhou 3 anos e meio. De fato, ele viveu muitas experiências. Mas uma coisa que é muito interessante é quando a gente lê lá em Lucas, se eu não estiver enganado, acho que é no capítulo 22, né, onde Jesus vai falar para ele, Pedro, fica firme. E aí quando você se converter, vai ter com seus irmãos. Você vai até com seus irmãos. Aí você pensa, o cara tá andando 3 anos com Jesus e não converteu ainda. Ele não... O que aconteceu? Por que será? Porque Pedro estava vivendo uma chamada. Mas ele ia partir para a missão ainda. E é o que você está falando. Faltava ainda parte daquilo, né? Que era o Espírito. Que é esse condutor para nós. Né? Uma vez, assim, Deus me deu algo bem legal a respeito do funcionamento da Trindade na nossa vida. É como se fosse uma espécie de uma televisão. A televisão é eu e você. O cabo que liga na energia é o Jesus. A tomada é Deus. A corrente que é passada para que a televisão funcione é o Espírito. Então, a televisão, ela pode ser nova, o cabo pode ser bom, a tomada pode ser nova. Se não tiver corrente, a televisão não liga. Pode ter corrente de energia, pode ter a tomada, pode ter a televisão. Se não tem o cabo, não liga. Pode ter
a corrente de energia, pode ter o cabo, pode ter a televisão, mas se não tiver a tomada, não liga. Então, assim, a partir do momento que a televisão está no lugar que ela precisa estar, o conector, que é Cristo, mediador entre o homem e Deus, está na posição que ele precisa estar, ligado na TV, ligado em Deus, e o Espírito está transitando nesse meio, é inevitável a gente não viver a nossa missão. Porque a televisão foi criada com uma missão. Qual é? Transmitir uma imagem. Nós fomos criados com uma missão. Qual é? Transmitir uma imagem. Isso aí, tipo, a importância, porque igual eu falei no início, né? Muitas pessoas, né, e não sabem ao certo o propósito delas. Poxa, o que eu nasci para fazer? E às vezes o papel do próprio discipulado, da convivência, da comunidade de fé, para a descoberta desse propósito é que é importante. Porque às vezes a gente fica dando cabeçada, cara, acho que eu vou fazer isso. Mas é um negócio que o pessoal olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver com tem nada a ver com o fulano, cara. Uma vez eu estava dando um exemplo a respeito disso, né, sobre descobrir o talento, o dom e tal, a importância do outro, acho que está dentro desse tema também. E aí eu dei o exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, o propósito meu é aconselhamento. Só que o cara aconselhou já 4 casais, 4 separou. Imagina só. Meu Deus. Não, eu vivi para fazer isso. Aí só que você vê o cara fazendo aquilo e... Poxa, assim, é claro que entra nesse campo, né? Não é porque também não está fluindo que talvez não seja aquilo. Sim. Mas tem aquele lance das pessoas que estão em volta também olhar para a pessoa e identificar aquilo. Cara, realmente isso aqui você é diferenciado. Né? Isso aqui você é bom, né? Isso aqui você executa bem. Ou quando as pessoas precisam de tal coisa, elas pensam em você para executar aquilo. Talvez isso seja um indicativo para a pessoa já caminhar em direção a esse propósito, né? Verdade. É essa missão. Porque às vezes são pessoas que já tiveram encontros, tiveram essa experiência, mas ainda estão batendo cabeça ainda de como aplicar, né? De como direcionar aquilo. Verdade. Eu posso falar assim hoje, com toda a certeza do mundo, com toda a convicção em Deus, que hoje eu já sei qual é o meu propósito. Faz mais ou menos uns 3 anos aí que eu participo da mentoria com o pessoal do Jesus Cop. Mas antes mesmo disso, eu já estava trabalhando isso, né, com algumas pessoas que a gente estava fazendo o discipulado, né, que é o 3D, né, discipulando pessoas para que se tornasse discípulo e automaticamente se tornem outros discipuladores, né. E nesse meio tempo que eu estava ajudando eles, né, a descobrir o propósito, eu senti muita vontade de também entender o meu, de também, né, falar, não, preciso falar de uma Sim. coisa e tá vivendo isso também intensamente, porque muitas pessoas pregam algumas coisas e, na verdade, não sabem às vezes o que tá falando, né? Acompanha a onda, né? Eu falei, não, eu preciso muito descobrir isso. E eu comecei a estudar, ler um livro, comecei a fazer algumas coisas, então surgiu a oportunidade da mentoria, né, do Jesus Cop, e entrei na primeira turma e tô até hoje, né? Vamos fazer 4 anos agora no final desse ano. Né, que eu já estou fazendo essa mentoria, 3 anos, na verdade, né? É isso mesmo, 3 anos, porque faz 3 anos que a gente também está nesse empenho com a igreja aí. Então, depois disso eu já me descobri. No começo da minha conversão, as pessoas vinham falar para mim assim, olha, Eric, tipo, Deus chamou você para você ser pastor, cara. Pô, Deus chamou você para você pregar a palavra, Deus isso. Então eu ficava nisso, cara, pô, pregar a palavra, pregar a palavra. Aí você assistia pessoas, você via gente, não sei se você já fez isso também, a gente vê pessoas e você fala, pô, vou fazer aquilo. E aí você começa a copiar aquilo, né? E aí você começa a viver aquilo. E aí, só que não é. Tipo uma armadura de Saul, né, cara? Isso, Davi tentando vestir a armadura de Saul, verdade, todo sentido, boa aí o exemplo. Então, assim, não é. E aí um dia, rapaz, nesse lance da mentoria, eu li um livro, Formador de Heróis. Cara, nunca fez tanto sentido um livro para mim. Eu falei, meu Deus, descobri meu propósito, Deus. O Senhor me chamou para ser formador de herói. Ser o Alfred, que fica dentro da Batcaverna, só falando pro Batman, cuidado, tá vindo gente daqui, ó, Batman, tal, pá, sabe? Uhum. Ser aquele robô, aquela, né, inteligência artificial do Homem de Ferro. Uhum.
sabe? Que fica ali falando pra ele. Esqueci o nome, né? Esqueci, Não cara. lembro também agora. O Visão, né? Não, o Visão Não, depois Visão, vai tornar depois, né? Não lembro também agora. É fã da DC, não é da Marvel, né? Gente, perdoe a galera. Meus amigos aí que sabem que, né? Os Perdão, amigos. gente. Depois manda um comentário pra ajudar a gente aí, por favor. Mas que fica falando, né, pro Tony Stark, tal, faz isso, aquilo, outro e tal. E eu me percebi nisso, sabe? Eu falei, eu me identifico muito com isso. Cara, eu amo fazer isso. Até um dia nós estávamos conversando e eu falei, cara, eu gosto bastante de discipular. Você falou, nem parece, né? Eu gosto desse tema, né? Eu gosto desse tema de discipulado. Não diga. Nossa, que novidade. Sabe? E assim, quando eu descobri que isso era o meu propósito, é o meu propósito, sabe como que eu percebi que de fato isso fazia sentido? Porque eu não consigo falar a palavra sem estar falando disso. Eu não consigo, às vezes, estar conversando com uma pessoa e não falar, não ensinar, não discipular, não tentar ajudar ela a formar alguma coisa, não dando opiniões, falando faz isso, faz aquilo outro, porque a gente é cheio disso, né? Cheio de, se fosse eu, fazia isso. Né? Mas isso não é ser discipulador, isso não é discipular pessoas. Você discipular pessoas não é você ficar dando resposta, mas é você ajudar a destampar para que aquele conteúdo que está dentro dela saia. E ele possa servir para aquilo que ele foi criado para fazer. E foi uma coisa assim, que eu me descobri muito quando eu vi isso do formador de heróis. E eu falei, gente, eu me identifico muito com isso. E eu comecei a gastar meu tempo, a minha vida em relação a isso. Né? E eu falei, não, eu preciso fazer isso. E eu comecei a ler mais sobre isso, eu comecei a executar mais esses processos, eu comprei mais livro que tinha a ver com isso, sabe? Porque eu me descobri dentro disso, eu achei a minha uma coisa. Aquilo que eu falei, nossa, eu vou queimar por causa disso. É isso que Deus me chamou para queimar. Então, assim, no começo não. No começo eu falava, poxa, eu queria tanto ser o Batman. Queria tanto ser o Super-Homem. Sabe? E uma das perguntas que faz nesse livro é, você está preparado para você ver um cartaz com fotos de várias pessoas relevantes que você muitas das vezes discipulou e instruiu e você não está lá? Você está preparado para isso acontecer? E eu falei, meu Deus, no começo eu falei, não, louco. Ingratidão. Ingrato. Merece morrer. Nem falou meu nome. Que isso, né? Nem pra falar. Se não fosse por mim, ele não tava lá. Nem pra falar, fulano é meu mentor. Ó, o Harrison aí, o mentor do Alan aí. Um abraço, Harrison. Chris, mano. Poxa vida, hein? Nem pra falar isso. E no começo, claro, nossa falta de compreensão de propósito vai dizer não. Eu disse, não, a minha imaturidade nesse tema, não, ô louco, pelo menos eu sou grato com tantas pessoas por tantas coisas e não vai ser assim comigo? Só que hoje não. Hoje já amadureci bastante nisso e não faz sentido mais para mim. Então, assim, por mais que o meu eu espiritual, né, o meu eu espiritual nada, meu eu carnal, né, o homem que mora de mim, o monstro, né, que quer ser idolatrado, né, o meu eu, a maior guerra de idolatria minha é o meu próprio eu, por mais que dentro dele, às vezes, ele fica meio que tentando bradar algumas coisas desse tipo dentro, cara, a minha maturidade hoje em Cristo, que Ele tem proporcionado, ela me faz enxergar de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. E, às vezes, tem tantas pessoas que eu discipulo que, às vezes, não compõem a comunidade na qual eu estou presente nela, a igreja a qual eu participo. Tá servindo, né? Servindo, e mesmo assim não tem problema, sabe? E mesmo assim, sabe? E tô sempre ali falando uma palavra, cara, pô, pensa nisso. Tô vivendo essa situação com a minha liderança. O que você acha que eu faço? Eu jogo tudo para cima, eu saio chutando tudo. Não, cara. Pensa nisso. Se você fizesse isso, talvez o problema não está na sua liderança, talvez o problema está em nós. Né? Então, olha para dentro de você e vê o que você pode fazer. Sabe? Então, são essas coisas. E a partir do momento, pô, eu tinha um chamado. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Você tem um chamado, tem um chamado. Mas a partir do momento que eu fui em Deus, eu falei, Deus, então tem um chamado? Tá, então beleza, como é que eu vou viver esse chamado? Aí Deus falou, pô, tripé, velho. Vai orar, vai ler a minha palavra, vai jejuar, vem se relacionar comigo, que eu vou mostrar isso pra você. E aí, então, depois disso, foi onde ele apontou a missão, né? Que eu até chamo ela de a montanha do propósito, né, cara? Então, assim, ele apontou essa missão. E aí ficou mais fácil para algumas coisas. E eu creio que não vai ser diferente para as pessoas que estão nos acompanhando, que ainda não descobriu o seu propósito. Ele tá logo ali. E, cara, você falou um negócio interessante, cara. Tipo, cara, eu descobri aquilo que queima dentro de mim.
E aí, na mesma hora, talvez você que tava assistindo aí esse vídeo até aqui, cara, se faz uma pergunta. O que hoje queima dentro de você? Cara, não, se eu tivesse tempo e dinheiro para investir, eu investiria nisso aqui, ó, que eu vou fazer, Sim. né? E às vezes são coisas, cara, que são coisas que não vão gerar talvez um retorno financeiro. Ou a princípio não vai gerar, ou a longo prazo gere, né? São coisas que talvez a princípio vai ser até trabalhoso, difícil, porque às vezes é igual como você falou, a gente estava conversando no início, né, cara? É como se fosse uma pedra para ser lapidada. Verdade. Né? E vai ser uma pedra lapidada que no começo você pode bater forte que o negócio tá lá no meio ainda, mas quando vai aproximando, até a maneira como o cara vai lapidando aquilo não é mais com a mesma força, porque vai danificar a pedra. Às vezes vai não é ser mais com a mesma ferramenta. Exatamente, troca a ferramenta, algo mais minucioso, mais sensível, porque está cada vez mais próximo. Isso fala, às vezes, até de maturidade naquilo que a gente vai fazer, né? Na maturidade, no descobrir do propósito e, às vezes, até mesmo na execução. E uma das coisas que a gente estava falando no início também é de que não descobrir o propósito, cara, e eu vivi um pouco disso, sabe? De tentar coisas, eu como pai de família ali, sempre pensar em executar e fazer algo que o resultado desse algo seja, em primeiro lugar, um lucro financeiro, né? Porque, cara, eu vou pensar, em primeiro lugar, no sustento dos meus filhos, né? Da minha esposa, como sacerdote, né? Como cabeça lá de casa. Então, isso é uma função minha. Então, eu pensar muito nessa questão da sobrevivência. Na questão de, tipo, cara, eu tenho tanto medo de dar errado e faltar, eu caminhar nesse sentido e deixar de suprir nesse. Tava lendo aquele livro que você me emprestou do Chega de Regras, e ele falou muito comigo, cara. Claro, usando muito textos bíblicos e tal. Sim. E ele traz como que a gente vive na nova aliança, com base ainda na antiga, com relação a Deus, viver um método de troca. De tipo, não, se eu fizer isso, Deus vai abençoar. Se eu fizer aquilo, Deus vai fazer. Se eu não fizer, Deus vai pesar a mão, né? E aí acontece algum problema no tipo, eu fiz certo, mas deu errado. Por que, Deus? Eu trabalhei, mas o retorno não veio. Por quê? Eu me esforcei tanto, né? E aí ele começou a falar algumas coisas nesse sentido. E o modo desse modo de proceder, como a gente não confia em Deus, de que Deus vai nos sustentar nas coisas, cara. De que Deus é nosso Pai, que cuida. Eu vi muito disso. Poxa, eu estou pensando em trabalhar e sustentar e prover para minha família, pensando só na força do meu braço, cara. Só que no final eu vou falar, nossa, Deus deu graça. Mas na execução eu não vou pensar na graça de Deus, vou pensar na força do meu braço. Sim. Eu vou pensar, poxa Deus, eu não tenho nem direito de ficar doente, eu tenho que trabalhar. Não vai faltar. Então, esse lance de ficar até, cara, preocupado, às vezes, não dormir direito, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou decidir? E às vezes o propósito nosso, ele viver desse propósito, muitas vezes ele, a princípio, ele vai estar um pouco distante dessa questão da sobrevivência. Se a gente for olhar quantas pessoas abandonam o seu propósito, cara, esse cara não tá ali, cara, mas ele tá ali por causa do dinheiro. Verdade. Cara, esse cara tem dom para fazer isso aqui, mas ele tá aqui por causa do retorno financeiro, cara. E isso é que me fez pensar muito, né, em decidir carreira, em decidir isso, para onde caminhar, para onde investir meu tempo, investir dinheiro. Porque desenvolver o nosso chamado, né, desenvolver essa missão e executar, cara, é tempo, cara. Sim. É dinheiro, é paciência, às vezes cansaço, né? Você dar além da conta. Ter dúvida, às vezes, na maioria das vezes. Porque você não, ainda aquela mentalidade, né, de não ser recompensado, ainda às vezes fica, poxa, mas, oh meu Deus do céu, será que vai dar certo? E a mentalidade da pessoa que não descobre propósito, cara, é exatamente essa, né? É exatamente essa. Às vezes, muitas vezes, até vem recompensa, mas é uma recompensa insatisfatória, cara.
Cara, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar o dia inteiro numa coisa, tá cansado e morto de cansado, mas depois você fala assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Agora você trabalhar, cansar e sair esgotado, falar, nossa, Deus do céu, perdi meu dia aqui. Não O valeu. que eu tô fazendo? Não valeu nem. Valeu nada. Não valeu nem um café. E aí caminho por isso. E eu me vi muito nesse lugar, cara. De dúvida, de saber, mas não dúvida, mas medo, cara. Imagino. Medo. Acho que mas um dos confrontos que eu tive muito grande, cara, é exatamente confiar na soberania e na paternidade de Deus, no cuidado de Deus, cara. Quando Jesus vai ensinar sobre ansiedade no Evangelho, é claro, existe vários tipos de ansiedade e o que a ansiedade lá dos Evangelhos, Mateus e Lucas, não é a mesma ansiedade que está lá em 1 Pedro, se eu não estou enganado, onde Pedro fala sobre não andeis ansiosos e tal. Existe algumas ansiedades hoje que não são as mesmas que são nos Evangelhos, então a gente não pode pegar tudo, girar num pacote só. Mas aqui eu tinha, e às vezes eu tenho que lutar ainda, que ela sempre fica aqui, essa ansiedade, que é a pré-ocupação do amanhã, é justamente naquilo no que comer, naquilo que vestir. Não em relação a mim, cara, mas em relação àquele. Família, exatamente, quem cara. tá ao redor. Exatamente, cara. É olhar para que, poxa, tá faltando, cara. Olhar e, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou precisar fazer? E eu lembro que eu comecei a tirar a carteira de moto até, cara. E eu pensava, se vou tirar a carteira de moto e no dia da minha folga eu vou fazer entrega essas entregas, outro faz, compra as coisas na internet aí e tal, para dar uma complementada. E eu lembro que nesse meio tempo ali, o meu filho mais velho, né, o Pedro, quem conhece aí, começou a ter alguns probleminhas na escola e eu precisava, como pai, estar perto dele. E aí, na mesma hora, eu vi essa oportunidade de fazer esse freelance. Esse extra já passou fora. E eu fiquei ali, mas fiquei pensando, puxa vida, hein? Eu queria fazer mais coisas, mas caminhou para esse lado. Olha que interessante, cara. E essa preocupação minha era exatamente aquilo do evangelho, cara. Mas a proposta de Jesus ali para vencer essa ansiedade é aquilo que falou muito comigo e me colocou no lugar de novo. Não andei ansioso, porque vocês têm um pai que está no céu. A resposta para a ansiedade, da preocupação ali que Jesus está dando é a consciência de que nós temos um pai. Cara, quando a gente tem, meus filhos, por exemplo, quando eles têm consciência de que eles têm um pai, quando eles têm fome, frio, sede, qualquer coisa que eles sentem na vida deles, eles vão procurar o pai, cara. E essa consciência, ela de imediato não traz aquilo que eles querem, mas traz tranquilidade que eles vão ter aquilo que eles precisam. E sabe onde ir, né? E sabe onde ir. Sabe onde ir. E esse exercício, para mim, foi um exercício difícil. E nesse lapidar, nesse descobrir o propósito, para mim, ou talvez você vai se identificar aí, talvez você está pensando, poxa, como que eu vou fazer aquilo que eu gosto, mas aquilo que eu gosto não vai gerar dinheiro? Lógico, se você é um pai de família, nós temos responsabilidade com a nossa casa, nós não vamos ser negligentes, sim, mas a gente precisa tomar cuidado de passar dessa linha da negligência e de uma preocupação excessiva, né? E aí é onde a gente passa a não viver aquilo que Deus tem para nós de forma plena, porque nós vivemos tão focados na falta. Deus não nos deixou faltar. Mas nós vivemos tão focados na falta e no medo de faltar que a gente perdeu tempo, talvez oportunidades para exercer aquilo que Deus de fato nos chamou para fazer também. Verdade. Né, cara? E um negócio que você falou, você fala de vez em quando, né, que é bem real, cara. Talvez ali é o maior fracasso você ser bom naquilo que Deus não te chamou para ser. Puxa, o cara é bom naquilo, mas o lugar dele não é ali. E isso é uma coisa ruim, para falar a verdade pra você. Às vezes a gente fala assim, né? Eu vi um ditado muitas das vezes que fala assim: esperto não é aquele que sabe tudo, mas de uma coisa ele sabe um pouco. De tudo sabe um pouco. De tudo sabe um pouco, isso. Beleza, show. Mas quando você se especializa em alguma coisa, a tendência é que você esteja vivendo o seu propósito. Por quê? Porque uma vez que
eu entendia a uma coisa que eu carrego e eu decidi gastar minha vida naquilo, eu não vou viver mais de propostas, eu vou viver de propósito. Por quê? Quando eu sou aquela pessoa que eu consigo fazer de tudo um pouco, eu acabo vivendo de proposta. Tem uma proposta pra você fazer isso aí, o que você acha? Vamos, eu sei fazer, eu vou. Só que daí quando você está vivendo um propósito, você consegue viver aquilo que Jesus se disse para nós. Ou é sim ou é não. O que você começa a fazer? Queria convidar você para fazer tal coisa. Aí o que você faz? Tá, eu vou ver, eu te respondo. O que você vai fazer? Você vai voltar na sua missão, vai olhar para a sua missão, vai olhar para o seu chamado, que compõe o seu propósito, e vai falar, isso aqui está alinhado com aquilo que Deus me chamou para fazer? Um exemplo. Se eu sei que eu sou uma pessoa que Deus me chamou para ser um discipulador, um formador de heróis. Se alguém, às vezes, chama eu para participar de um culto de, um exemplo, sei lá, tipo, cura e libertação. Tem a ver com aquilo que Deus me chamou? Tá dentro do que é discipular? Cara, talvez não vai fazer sentido. Por quê? Um culto de cura e libertação, um exemplo, a gente que, né, veio desse meio, que é onde a galera faz bastante trabalho dessa maneira, né, eles vão lá, levam a pessoa, né, alguns casos manifesta demônio ou não, expulsa, né, e tudo mais, rola tudo isso. E tá, e aí depois? A pessoa vai embora. Ela fica firme? Provavelmente não. Por quê? Porque não teve continuidade. Jesus disse, o demônio sendo expulso, ele vai embora. Passa um tempo, ele volta. Deixa eu ver como é que tá a casa. Ele encontra a casa do mesmo jeito quando ele deixou. O que ele faz? Chama uns brother. Não quero morar sozinho dessa vez, não. Vem mais alguns comigo. Aí, puf, o estado daquela pessoa é pior que era antes. Sabe? Então, assim, Eric, queria que você participasse disso. Beleza, eu vou ver, eu te falo. Eu vou para a oração. Deus, tá alinhado com o meu propósito? O que o senhor vai ser bom isso? Para aquilo que o senhor me chamou para fazer? Não vai. Olha, você desculpa, mas não vai ter como eu ir, eu agradeço a oportunidade e tal. Isso não é ser soberbo, isso não é ser arrogante, isso não é ser prepotente. Isso é saber que você não vai ficar tirando flecha para qualquer lado, de qualquer forma. Lembra aquela passagem quando Eliseu está próximo a morrer, e aí ele chama o rei e fala para ele, pega o arco, pega as flechas e atira. O rei faz isso. O que ele faz? Ele tá 3 flechinhas só. Eliseu olha para ele e fala... Só 3? Só 3? 5. Você ia acabar com tudo, seus inimigos, cara. Agora, como você fez isso, você vai vencer só durante 3 anos e depois acabou. Você vai ser derrotado por eles. Mas por que isso está acontecendo? Porque o rei não estava entendendo qual que é o propósito dele. Porque se o rei entendesse que o propósito dele é conduzir o povo, é cuidar do povo, é manter o povo em segurança, o que ele ia fazer? Ele ia usar todas as flechas que estavam ali, ele ia pegar a flecha emprestada e ia sair dando tiro de flecha para todo lado, meu irmão. Acabou a flecha, tá com o arco. Sabe? Na testa. Tá com o arco, tá com a coroa. Tá com a pedra. Por quê? Porque ele entendeu qual é o propósito dele. Mas como ele não estava entendido daquilo, ele... tá, pronto. Por quê? Porque quando você não entende o seu propósito, você vai viver de propostas. E aí não é legal. Então, o legal da gente aqui que nós estamos fazendo a respeito de entender o propósito é você, de fato, começar a romper, de fato, naquilo que Deus te chamou. Então, um exemplo. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, com você também que está aí nos vendo, é a aliança desses propósitos. A aliança do seu propósito com o meu propósito, com o propósito de você que está nos vendo, é algo que faz a manifestação de Deus acontecer. Então, tem 2 vivendo um propósito. Deus está revelando no meio. Sabe? Então, esse é um diferencial muito grande. E que, às vezes, a gente acaba não olhando para isso, né? Legal. É uma construção, né? Sim. Uma construção. Aí volta para aquele negócio, né? Volta para o corpo, volta para a unidade. Isso. Volta para... um só não reflete tudo aquilo que Deus... tem um texto lá em 1 Pedro, cara, que fala sobre a multiforme graça de Deus. Isso é legal. Onde é manifestada lá nos homens e cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira de agir, a sua maneira de atuar. E quando elas estão juntas, ela opera. A gente está estudando sobre os dons do Espírito Santo, né? Uhum. E ali o apóstolo Paulo fala, olha, são vários dons, a diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo, o propósito, né, a missão, o alvo é o mesmo, que é a edificação do corpo. Verdade. E o corpo está plenamente edificado quando todos esses dons eles são realizados, eles são exercidos de uma forma
Talvez plena, eu não sei se plena a gente vai conseguir viver, né? Sim, E os não. dons de forma plena é um pouco difícil. Jesus, ele viveu plenamente, né? de forma plena. Eu acho que o único ser humano que viveu a plenitude do Espírito, de fato, foi Cristo, né? Foi Jesus. Mas quando nós exercemos os dons, cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua diversidade, entendendo que essa diversidade ela é dada pelo Espírito, porque ele fala que o Espírito deu a cada um como quer. Sim. É verdade. Por que tal fulano é que é Jesus? Deus quis. Não só o Espírito, como o próprio Jesus, né? Quando a Bíblia fala também em Efésios 4:11. Isso, os ministérios ali, né? Porque Deus deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros pastores, outros mestres. Então, assim, a multiforme graça de Deus é isso. Ele vai colocar pessoas ali naquele... encaixar a pessoa, cada um naquilo que ela precisa estar compondo, né? Acho que quando o apóstolo Paulo usa a referência da igreja como um corpo, ele foi muito feliz naquilo, porque se você pensar dentro de um corpo olhando por si só, ele é um corpo. Mas para que ele seja e faça a função que ele precisa fazer, primeiro, ele precisa de um comandante que é a cabeça, é o cérebro que vai comandar tudo isso. Mas para a execução ser perfeita, precisa de cada componente. Precisa da célula, precisa dos órgãos, precisa dos ossos, precisa dos nervos, dos músculos, da carne, Exato. todo o sistema que compõe, né, para que ele tenha a função a qual a cabeça precisa. Acho que até o capítulo 14, né, o apóstolo Paulo fala assim que existem aqueles membros que eles pensam que eles são considerados indecorosos, né, ou menos valiosos, menos honráveis. Nós devemos honrá-los ainda mais. Dar mais valor a eles, mesmo que o senso comum é de que, poxa, aquilo ali... se não tiver, não faz falta. Parece que não é tão relevante, não é? Exatamente. Se verdade, não tiver... aquilo que a gente está falando quando a gente falou sobre a igreja que é nós, né? A igreja que vive a unidade, né? Que a gente estava falando no tema do mês passado, né? Quando a gente falou nesse assunto. Aí eu até usei um exemplo na fala minha que eu disse: qual que é o músculo menor do corpo e mais insignificante? Aí o pessoal não sabia. Eu falei, gente, a pálpebra dos olhos. Ela parece que não tem valor nenhum. É um músculo que ninguém liga para ele. Porém, a função dela é muito, muito necessária. Por quê? Porque ela ajuda na visão, ela ajuda no movimentar dos olhos, ela ajuda a manter os nossos olhos, sabe, bem, né, tipo... Hidratados, isso, obrigado. Hidratado e tudo mais. Então, assim, é o que você está falando. Por mais que pareça, não, nossa, mas eu sou tão pequeno, eu cheguei ontem. É igual a gente fala das crianças. Gente, nós precisamos cuidar das crianças, porque as crianças são os futuros. A igreja de amanhã, a igreja né? de amanhã. Não, eles são agora. Eles são a igreja hoje. Já, entendeu? Mas é porque eles são os pormenores dentro do corpo. Não, então se eles são os pormenores, com certeza eles são necessários, como nós estamos dando exemplo aqui agora. E assim, eu até usei o exemplo da montanha do propósito, e eu quero, né, aproveitar essa oportunidade e falar um pouco sobre isso, porque se a gente quer construir esse propósito, nós precisamos entender o que é essa montanha do propósito. Primeira coisa, é o que nós estamos falando da diferença. A primeira coisa que entra dentro da montanha do propósito, quando você vai olhar para a montanha do propósito, usando o propósito como se fosse uma montanha, né, para a gente entender o desenho, é a visão. É o que nós estávamos falando antes de começar. Cada pessoa vai ter uma visão a respeito de algo. Por que ele deu uns para isso, outros para aquilo? Por que dentro do corpo uma parte é isso, um é mão, outro é olho, outro é ouvido? Por quê? Por causa da visão. A visão que você tem do reino, muitas das vezes, ela não é semelhantemente igual à minha. Érico, mas é tudo parte de uma mesma Bíblia, então tá errado isso. Não, mas a multiforme graça de Deus, ela proporciona isso. Ela vai proporcionar isso, fazer com que, às vezes, não é que você vai entender, porque aí quando a gente fala isso, os outros pensam já em heresia, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, às vezes, nós vamos pegar essa caneca, e ela está aqui, entre nós dois. Você está tendo um visual da caneca, que eu não estou vendo. Eu estou tendo um visual da caneca que você não está vendo. Quem está nos assistindo está tendo outro visual da caneca que nós não estamos vendo. Então, o que é essa visão dentro dessa montanha do propósito? É a forma que você está olhando da estrada que você está caminhando, da onde você está vindo. Porque nós somos um povo que fomos chamados de diversos lugares, povos,
entendeu? Diferente, cultura, História diferente. história diferente, né? Criação. Tudo, entendeu? É estilo de paternidade diferente, sabe? Nós temos DNA diferente, tudo em nós é diferente, a identidade de um é outra e outros são diferentes. Irmãos que são gêmeos não são iguais e nem muitas das vezes têm a mesma visão, sabe? Às vezes ser criado dentro de uma mesma família não te faz com a mesma visão que todo mundo está enxergando. E isso é bom, isso não é ruim. Exato. Sabe? É você pegar a palavra de Deus, você olhar para um texto ali e Deus falar algo para você diferente, falar, nossa, cara, que legal isso. E aí você dividir isso comigo e eu falar, nossa, eu nunca vi isso. Por quê? Porque tá dentro dessa visão. Então, assim, dentro da visão, cara, aquilo que você consegue enxergar da jornada, aquilo que você tá vendo, ele é o seu propósito. Então, assim, eu tô chegando, eu vou, e Deus vai me dar uma visão. É igual eu tô dizendo quando eu me encontrei. Pô, Deus me deu a visão de entender o quê? Eu te chamei para ser um discipulador, cara. Você vai discipular pessoas, vai formar heróis, vai formar pessoas que vão... Às vezes, você não vai ser o evangelista que vai ir, mas você vai formar uma pessoa que ela vai ser esse evangelista, com aquilo que você tem colocado na vida dela, através da minha palavra, através daquilo que eu tenho colocado na sua vida. Recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E aí a parte vai partindo, partilhando, sabe? Então é essa visão. Chamado também, que é uma coisa que faz parte dessa montanha do propósito. Sabe? O que é esse chamado? Nós estamos falando do chamado e tudo mais. Né? O que vem a ser esse chamado? Cara, é Deus gritando pelo seu nome. É Deus te chamando. Lembra quando ele fala para, acho que é Jeremias, se eu não estiver enganado, no ventre da tua mãe eu já te conhecia, já te chamava pelo teu nome? É isso mesmo? Jeremias, né? Jeremias. Chama, Ele fala que ele é criança. Né? Isso. Sabe? Então, assim, cara, Deus conhecia ele, já chamava ele. Então, assim... Separei profetas das nações, né? Cara, então, tipo, Deus, ainda que você não saiba, você não sabe, talvez antigamente não sabia, eu não sei qual é o meu propósito, mas Deus já estava te chamando, Deus estava gritando pra você, ei, sobe aqui em cima, como ele fez com Moisés, sobe aqui em cima, que eu vou revelar para você toda a minha lei, todos os meus pensamentos, eu vou mostrar para você tudo que eu estou pensando. E Moisés subiu lá e Deus foi falando para ele, vai escrevendo, e ele escreveu as tábuas ali do mandamento, a Torá, escreveu tudo. Sabe? Então, é isso. Sabe? Outra coisa, dentro ali, a visão, a maneira que você está enxergando, o chamado, Deus te chamando para aquilo. Outra coisa dentro da montanha do propósito, é a vocação. Cara, o que é a vocação? Eu fui vocacionado para algo, é isso que é. Cara, a vocação é como se fosse uma mochila de ferramentas, cara. Uma mochila de um equipamento que você está carregando com você. Então, assim, eu tenho uma vocação, cara. E aí eu nasci com essa mochila comigo, cara. É o que você falou de ter pessoas que são boas fazendo algumas coisas que às vezes a gente não é. É igual quando, às vezes, eu olho para alguém e falo, nossa, aquela pessoa, nossa, ela é tão boa naquilo, que legal, cara. Nossa, ela tem uma dinâmica diferente de algumas coisas, cara, que legal aquilo, sabe? Por quê? Vocação. Ela carrega algo que foi colocado na vida dela. Ela carrega algo que é aquele lance que eu sempre falo aqui também para nós, que é uma coisa dela. É a mochila dela, é uma coisa. Ela, sabe, ela vai mexer naquela mochila, ela vai tirar uma coisa de lá que vai ser fundamental dentro do reino. Um exemplo disso para você entender melhor do que eu estou falando. Quando, não sei se você já assistiu o filme do Jumanji. O novo filme lá, né, que tem o The Rock, né, que tem aquele moreninho lá, esqueci o nome dele agora, coisa, né? Kevin Hart, que tem o Jack Black, enfim. Quando você vê lá o Kevin Hart mesmo, que o moreninho, ele é o quê? Ele é um doutor que carrega uma mochila. E aí, de repente, no meio da missão, eles estão precisando de algo específico. Aí ele abre a bolsa dele e arranca. E ele só consegue completar o jogo porque cada um tem uma função específica, né? É isso. Aí eles vão buscar o pedaço que faltava lá naquela aldeia lá e era o rapaz, né? Isso mesmo, é verdade. Eles pensam que era uma coisa, era um cara, era uma pessoa. Outra pessoa que ia ajudar eles, né? Exato, verdade, legal. Então você vê, é sobre isso. Então vocação é isso. Então você tem algo que está guardado dentro de você, que muitas das vezes vai abençoar a minha vida, vai abençoar o reino, vai abençoar quem está nos vendo, vai abençoar a tua igreja local e tudo mais. Eu também, mesma coisa. Quem está nos vendo, mesma coisa. E mais uma coisa, missão. Cara, na montanha do propósito também tem missão? Tem. O que é a missão? É algo que é estabelecido a partir da visão. Então, a partir daquilo que eu vejo, eu planejo a minha missão. De que maneira? Eu vou pensar o quê? Eu vou pensar, o que eu estou vendo? Quando eu olho para dentro do reino, cara, o que eu vejo? Como que eu enxergo? Qual a perspectiva de reino que eu estou tendo?
Biblicamente falando. Não é aquilo que eu imagino e deduzo que seja, né? Porque é assim que são criados doideiras por aí. Né? Mas assim, biblicamente falando, quando eu olho dentro do reino, cara, o que eu vejo? A partir daquilo que eu estou vendo, eu começo a pensar, como que eu vou chegar lá? Qual o tempo que eu vou gastar para chegar lá? Qual que vai ser meu ponto de partida? Até onde eu quero chegar? Até que parte dentro daquilo que é meu propósito eu preciso ser relevante dentro do meu chamado, da minha missão, que é aquilo que Jesus disse: ir por todo mundo, pregar. Dentro daquele objetivo, isso, né? que é fazer discípulo. Então, até onde eu quero chegar nisso? E, principalmente, como que eu vou fazer isso? Eu vou partir de qual passada, sabe? Então, assim, eu tenho uma visão do negócio. Eu entendi o chamado de Deus para mim. Entendi que Deus me chamou. Deus chamou. Ah, mas eu converti ontem. Não tem problema. Glória a Deus. Converteu ontem. Deus te chamou. Pá, já era. Não é? Se você não tivesse convertido, tava, porque ele não tinha chamado. Oi. Então, glória a Deus. Quem chamou, você ouviu. Chamou, já era. Chamou, já era. Sabe? Ah, eu tenho uma vocação. Estou carregando algo que vai complementar a vida do meu irmão. Com certeza. Sabe? Eu entendi a missão. Porque a partir da visão eu entendi a missão e eu estabeleci as outras coisas. Então, agora vai vir os processos. Cara, o que são os processos? Os processos é a maneira que Deus vai usar para nos fortalecer. É a maneira que Deus vai nos ajudar a ter recursos. É a maneira que Deus vai nos ajudar para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ah, é o que você falou. No meio do processo, o que mais acontece? Dúvida, medo, ressentimento. Será que vai dar? E se não for isso? E se não for aquilo? E se não for aquilo outro? Sabe, cara, quando eu dobro meu joelho para mim poder orar, a pergunta que eu mais faço para Deus: Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Deus, isso que eu estou fazendo é isso mesmo? Está alinhado com aquilo que é a tua vontade? Pai, por favor, se eu estiver fazendo alguma coisa que não está agradando o Senhor conta para mim. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero viver fora daquilo que o Senhor me chamou para viver. Fora daquilo que é meu propósito, sabe? Então, assim, por quê? Porque é necessário tudo isso. A experiência gera maturidade. A ausência de experiência gera filhos imaturos, chorões e desanimadores. O que mais pega, né? Tipo, tá, beleza, eu sei da importância do propósito, eu sei da diversidade, da multiforme graça, eu sei que cada um carrega alguma coisa. Tá, desse bilhões de coisas, qual é o meu propósito? Diante disso, eu tô igual o Salomão ainda. Senhor, eu sou jovem, eu não sei o que fazer. E o que a gente faz? Para onde a gente olha? Para onde começar? Para a gente começar a descobrir, então, esse propósito. Não, se depois de tudo isso nós falamos, você não entendeu nada, desliga e vai embora. Ah, brincadeira, gente. Não, volta lá no começo e assiste de novo. Tô brincando. Olha, eu quero trazer uma forma aqui que eu aprendi, sabe? Na própria mentoria do Jesus Cop, lá com o Douglas, o Thiago Marques, que falam muito sobre propósito. Inclusive, depois eu vou recomendar um livro para você aqui que foi um divisor de águas na minha vida e eu creio que vai ser na sua também. Fora o Formador de Heróis? Fora o Formador de Heróis, claro. Esse né? aí já tá na lista. Esse já tá na lista, gente. Por favor, compre ele. Vocês precisam. É muito bom demais, cara. Jesus, cara. Sabe? Eu vou indicar esse outro para vocês depois. Mas, assim, uma coisa que eu entendi foram baseadas em 3 perguntinhas. Simples e objetivas. Primeiro, o que dá prazer para você? O que quando você está fazendo, você não vê a hora passar? Exato. O que quando você está fazendo assim, você faz com uma alegria? Dá até água na boca. Não é comer nem dormir, não, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, hein, gente. Não, não comer. Aí o cara fala, não é isso não, gente. Daí sai que abre uma lanchonete. Pera aí, meu irmão. Nossa, é dormir. Nossa, não posso encostar debaixo de uma árvore. Eu também já pensei nisso, mas não é não. Eu também gosto de dormir, não é isso não, hein? É realizar uma coisa. Isso. A não ser que você seja um cozinheiro, né? Não, vou fazer uma comida. Isso. Ou então vou vender colchão. Verdade. Eu quero melhorar as noites de sono dos meus irmãos. Sabe? Mas o que dá prazer pra você? O que é prazeroso? Quando eu fiz essa pergunta pra mim, eu entendi 2 coisas que era prazeroso pra mim. Cara, eu amo comunicar. E eu gosto de ensinar. Eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa. Eu posso não conhecer a pessoa. Se eu tiver numa fila de banco, igual às vezes sempre tô, né, por causa do trabalho, sempre me levo em banco, eu sento. E eu sempre comunico com alguém.
Senta alguém do meu lado ali, às vezes um senhorzinho, e às vezes eu começo a conversar e de repente eu falo alguma coisa, depois eu fico ouvindo ele falar, sabe? E eu gosto disso. E assim, eu gosto muito de comunicar, porque quando eu comunico eu aprendo. E a única maneira de fazer a outra coisa que me dá prazer que é ensinar. Então toda vez que eu comunico com alguém, eu estou aprendendo algo. E aquilo faz automaticamente, cara, eu querer ensinar aquilo que eu aprendi. Então, a primeira pergunta para nós que queremos descobrir nosso propósito: o que me dá prazer? O que eu amo fazer? O que é gostoso eu fazer? Então acha isso. É importante, a primeira coisa para a pessoa descobrir isso aí, ela tem que fazer alguma coisa da vida, né? Sim. Porque a pessoa, eu não sei o que eu nasci pra fazer. A pessoa acorda, né? Dorme o dia inteiro, só assistindo TV Globinho, Sessão da Tarde, Fátima Bernardes, e vai até a noite, aí você não vai descobrir nunca, né? Precisa estar realizando alguma coisa, envolvido com alguma coisa. Inclusive, uma das maneiras, essa e vai chutando. Né? Poxa, eu vou fazer isso aqui, não gostei, vou fazer isso aqui. Tem pessoas que fazem um ano de 10 faculdades. O cara fez um ano, não é. Um ano passou 5 anos já e não achou. Assim, é complicado, mas ainda está nesse processo de descoberta, né? É só um exemplo hipotético, tá? Mas é importante isso aí. Sim. É para a pessoa descobrir, ela descobrir o que ela gosta de fazer, ela fazer alguma coisa. Para ela descobrir o que ela não gosta. Por exemplo, quando eu fiz um curso de segurança, né, de segurança privada, eu descobri uma coisa que eu não gosto de fazer. Todo mundo, bastante pessoas falam para mim assim, olha, por que você não faz o concurso do bombeiro? E eu falei, cara, eu vou matar os outros. Se eu um dia for um bombeiro na minha vida, eu vou matar alguém. Cara. Porque só a aula de princípios básicos, de primeiros socorros, eu achei uma coisa mais chata, cara. Não é aquele negócio, nossa, eu vou salvar uma vida. Não tive esse negócio, cara. Eu falo, não é para mim, cara. Não, mas paga bem. Você tem, cara, não é pra mim, cara. Eu não vou nem gastar meu tempo pra estudar pra isso, pra fazer. Não é pra mim, cara. E assim, precisa se perguntar. Tá? É igual o Lan falou, tem pessoas que estão fazendo 1 ano de cada faculdade porque você não descobriu. É bom isso? Bom. Mas também é um desperdício de tempo. Exato. Tem esse lado. Tem um episódio do Chris, tem aquele cara lá, o Chris Rock, né? Que é o orientador dele. Isso. E ele fala pra ele mesmo, né? E o orientador, que é pra orientar a fazer alguma coisa, e a mãe dele vai brigar com ele, né? Mas você vai querer que ele descubra fazer uma coisa não fazendo nada, né? Não faz nada. Né? E ele tá perdido, ele tá nesse embate, nesse impasse, né, cara? É verdade. O que eu vou fazer depois da escola? E o cara tem um orientador para ajudar a descobrir o que as pessoas vão fazer. E aí, o que eu queria falar não é sobre o episódio, mas a importância de ter alguém para orientar a pessoa. Isso é muito importante. Nesse processo. Isso é muito importante. Às vezes a gente quer deixar isso pro espiritual, né? A gente tem que espiritualizar isso aí. Gente, com todo respeito, mas não faz isso. Você vai ofender alguém, calma aí. Não. Fala com calma. Não faz isso, tá? Não deixe só pra... porque Deus vai falar pra mim, porque isso, porque a Bíblia, porque eu vou sentir, é um arrepio. Gente, não. Não é assim. É o que nós acabamos de dizer. O Lan carrega algo que vai me ajudar. Assim como eu faço isso e você também. Então, por que Deus coloca pessoas do nosso lado? Porque Deus alinha propósitos. Tá? Então, o que eu preciso fazer? É não ficar espiritualizando isso. Mas eu preciso orar? Óbvio. Eu preciso ler? Óbvio. Eu preciso, sim, tudo que tem a ver com relacionamento com Deus, eu preciso fazer. Beleza? Eu preciso viver uma vida de intimidade? Claro, óbvio. Entendeu? Mas nós estamos falando aqui de você ter um discipulador. De você ter alguém que te orienta. Jesus foi essa pessoa na vida dos discípulos. Depois os discípulos foram essas pessoas na vida de outras pessoas e assim sucessivamente. Até a igreja chegar onde ela está no dia de hoje. E olha que no meio do caminho a igreja se perdeu bastante ainda. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos ter alguém que nos oriente. É o que eu disse para vocês. Por que hoje eu já entendi qual que é meu propósito? Porque eu, no começo, comecei a pesquisar e aí depois surgiu uma oportunidade de participar de uma mentoria, surgiu uma oportunidade de ler um livro diferente, e aí eu fui envolvendo nisso tudo. E foi estas coisas que foram me ajudando. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que me discipula por trás, que é o Douglas.
Então, assim, não só ele, como outros professores que participam dessa plataforma, desse meio de mentoria, discipulado da mentoria. Então, assim, eu tenho essas pessoas que estão ali. Então, estão sempre me ajudando, impulsionando algumas coisas. Às vezes, quando eu estou desanimado, quando eu tenho alguma dúvida, e aí eu pergunto para eles falam, ó, cara, pensa nisso. E às vezes, cara, às vezes a pessoa vai falar ali, o orientador, discipulador, né, uma pessoa que está te auxiliando, vai falar 1000 coisas ali que talvez também nem fez muito sentido e tal, mas o cara lança uma frase ali, cara, que aquela frase vem com uma flecha no coração da pessoa. Puxa vida. E ela desencadeia todas as outras coisas que faz tudo fazer sentido, cara. Uau, E a partir verdade. daquilo ali, você vai começar a ter mais clareza. É. Então a importância desse processo também de às vezes não tá fazendo muito sentido e ficar atento, né, cara? Sim, e principalmente por causa da segunda pergunta. Porque a segunda pergunta para nós, né, em relação a qual é o nosso propósito, a primeira foi aquilo que te dá prazer. Isso é mais fácil de encontrar. Agora, a segunda pergunta já é mais trabalhosa, porque ela vai perguntar, sabe o quê? Uma coisa que ninguém consegue responder. No que você é bom? Nossa, isso aí ninguém gosta de responder. Porque parece que é uma pergunta onde, se você responder, às vezes o outro vai olhar e tá se achando. Orgulhoso, né? Vaidoso. Ah, tá bom. Então você é bom nisso. Aham. Bonzão. Sabe? Então, assim, por que eu preciso de alguém por trás? Porque, às vezes, quando alguém fala pra gente assim, me fala defeito que você tem. Você numera 5. Me fala qualidade. A gente pensa, né? Então, não, essa aqui a gente engasga. Porque a verdade é que a gente não sabe montar uma perspectiva da gente mesmo. Acho que uma das maiores dificuldades de quem está procurando descobrir o seu propósito é se conhecer. É uma coisa que a gente precisa, cara. Se você quiser descobrir o seu propósito, você precisa se conhecer. E ser honesto naquilo que você conhece de você. Sabendo, eu sou bom fazendo isso. Eu tenho dificuldade naquilo. É igual eu sempre falo para as pessoas aqui. Gente, eu sou uma pessoa que Deus me usa bastante em questão de discipulado. De formar pessoas. Mas eu tenho uma dificuldade. Sabe qual que é? Eu não sou bom com oração. De gastar aquelas horas, Sim, né? Eu não estou dizendo que eu não oro nunca. Claro que eu preciso orar, né? Mas eu não sou o melhor orador que você possa pensar. Nossa, que cara é um exemplo de oração. Igual quando eu vejo o pastor Edinho orando, né? O Edson, né? Cara? Até as palavras da oração dele são bonitas, pastor. Deus abençoe o senhor. Te amo, senhor. Assistindo, Você né? é uma benção. Amém. Até as palavras que ele utiliza na oração, nossa, movimenta a alma da gente, o coração da gente. Tanto que quando a gente congregava junto, falava de oração, quem você pensava? Ah, ele? Era o Edson, que ele gostava de apagar fogo com querosene. Vamos fazer vigília. Chama. Quem que tá lá? Chama o Edinho. Não sabe? Então, assim, eu não sou essa pessoa. Eu entendo que eu preciso orar. Eu entendo que a oração é relacionamento e ela faz parte do meu relacionamento com Deus. E eu procuro vencer essa parte minha. Porque se deixar, eu leio várias horas de Bíblia, eu consigo sentar na frente de um estudo, estudar várias horas, eu consigo pegar um livro e ler vários capítulos. Mas às vezes, quando é oração, eu dobro meu joelho e falo, ó, pai, como é que o senhor tá? Tudo jóia? Eu queria pedir perdão pro senhor, né? Eu dei uma falha aí, sou pecador mesmo. Então Deus, o senhor puder cuidar da minha família. Em nome de Jesus. Como é que ora pelos africanos, os missionários da África, tudo. Aí orou pro mundo inteiro, foi 3 minutos. Acabou, aí, sabe? E um dia eu vi um testemunho de uma pessoa, só fugindo um pouquinho aqui, né? Abrindo um parênteses. Abrindo um parênteses aqui. Eu vi um testemunho de um rapaz que ele tinha essa mesma dificuldade que eu, sabe? De oração. E ele disse assim que um dia ele foi pro momento dele com Deus ali no secreto. Ele começou a orar, e de repente ele pensou que estava orando 1 hora, e tinha passado 10 minutos. E ele já tinha terminado a lista dele. Aí ele falou que ele não sabia o que fazer, sabe? E aí ele lembrou dos dons do Espírito, que é a oração em línguas. Que quando não tem intérprete, edifica a si próprio. E ele disse que ele começou a orar em línguas naquele momento, orando em línguas. E depois ele foi ver o resultado dessa edificação. Daí inclusive, esse pastor é atípico isso para ele, porque ele era um pastor batista, né? E alguns dos batistas, dos presbiterianos, eles acreditam que... na cessação dos dons, isso, né? Que cessaram. Isso, que essa parte, principalmente de línguas, essas dons já cessaram, né? E para ele aquilo foi muito diferente, porque ele começou a viver aquela experiência e ele não entendia o porquê. E aí, quando ele estava no momento do culto, né, ele vai ver o resultado desse edificar. Porque tem uma mulher sentada numa cadeira e aí Deus fala para ele, vai orar por aquela mulher lá.
Ah, cara, é o testemunho do David Robertson? Sim, isso. Vai Sei. orar por aquela mulher lá, porque eu te preparei para esse tempo. Aí ele chega para orar por ela, assim, e a perna dela começa a É. crescer, porque ela Ele era vê um manca. raio-x, né, na Isso, frente, isso assim, daqui a mesmo. pouco ele olha, a mulher tá lá com Isso, a tá vendo? muleta. Tá vendo como é que é bom, gente? Melhor que sejam dois que um. Tá vendo? Complementando a É experiência. verdade. É verdade, né? É isso E mesmo. aí ele começa a orar para aquela situação e aí o milagre acontece. Então, assim, eu sei disso, que eu não sou bom nisso. Mas a pergunta para nós é: o que que você é bom? Sabe? E às vezes a gente vai falar, mas nossa, eu sei tudo que eu sou ruim, mas não sei que eu sou bom. Mas o que que você é bom? Eu não tenho nada de bom. Não tem Né? nada de bom. A gente vai. Tem um espiritualiza, não. O bom é só um, que é Deus. Mas Jesus aí, já disse. não é na questão moral, pessoal. Não é na Isso, questão gente. moral, é na questão de dom, de Sim, vocação. talento, né? Aquele talento que você tem. Habilidade. Isso. Quais são as habilidades? Questão moral, que nós você tem? estamos tudo perdido. Tá Não é lascado, preciso. meu irmão. Depende da graça de Deus. Graças a Deus. Sabe? Então, assim, em questão de habilidade, o que que é bom? O que é bom? Quando eu fiz essa pergunta pra mim, no começo eu não achei nada. Foi uma pergunta que eu fiquei parado nela uma vida. Porque eu sabia que eu tinha prazer, eu sabia qual era a resposta da próxima pergunta, mas essa aqui eu fiquei empacado. Eu precisei de um dia. Um dia. E foi o dia que eu orei ainda, gente. Eu orei, hein? Eu falava assim, Deus, eu não consigo ver isso em mim, pai. Me ajuda. E aí eu fui assistir a aula de novo, e eu assisti a aula de novo. E aí, por fim, eu comecei a pensar. E aí eu percebi duas coisas, cara, que é uma habilidade, assim, minha mesmo. Que eu sou um legítimo bereano. Eu sou curioso. Eu sou tão curioso, cara, que um dia eu tava conversando com alguém, e aí eu tava prestando atenção nela assim, a orelha dela tava vermelha, sabe? E aí eu lembrei que aquele caso de vó, né, que fala que quando a orelha, acho que a direita fica vermelha, alguém tá falando bem, quando é a esquerda alguém tá falando mal, né? Que esconde de vó, sabe? As mandingas. Aquelas mandingas. Aí eu fiquei lembrando dessa história e aí eu fiquei perguntando dentro de mim, cara, por que a orelha fica vermelha? E eu fui estudar sobre isso. O motivo, por que era, o que acontecia. É que aqui na nossa orelha, né, tem os vasos sanguíneos e ali é quando os vasos eles começam a agitar um pouco mais por estar próximo da cabeça da gente, né? E ele começa a agitar um pouco mais, a passagem de fluxo é maior, né? É aonde que acaba trazendo essa vermelhidão, por causa que está sendo um trabalho intenso ali. Era isso. Sangue tá circulando. Isso, de uma forma mais intensa, e como essa região é uma região que é mais exposta, né? É mais fina a parte da pele, a gente consegue ver melhor. Eu falei, nossa, pensei que era uma coisa tão assim, né? Mas tudo bem. Achei que era espiritual. Isso, achei que era espiritual, mas não deu. Sabe? Então eu descobri isso, que eu sou uma pessoa muito curiosa. No bom sentido, claro. E eu falei, nossa, eu sou muito curioso e essa curiosidade minha me leva a estudar, cara, me leva a procurar, a aprofundar naquilo, me leva a querer saber mais, a querer, sabe, descobrir mais. E aí, então, eu falei, então tá, beleza, a primeira habilidade que eu descobri em mim é que eu sou curioso. E essa curiosidade, ela impulsiona a eu estudar, sabe? E uma vez que eu gosto de ensinar e gosto de comunicar, isso é uma coisa boa. E aí eu falei, tá, mas ele tinha pedido duas. Aí eu falei, nossa, uma tava difícil, duas, tem que orar mais 3 meses, sabe? E aí eu continuei ali, né? E eu percebi uma outra coisa, assim, é que apesar de eu falar bastante, eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu gosto muito de ouvir porque nossa, é legal, cara, porque você ouve, quando você tá ouvindo, você tá aproveitando de experiências que você talvez nunca vá viver, experiências de pessoas que já viveram há muito tempo, e você adquire uma maturidade, cara, que só vem com quem senta para aprender. Porque quem não senta para aprender nunca vai ficar em pé para ensinar, sabe? E para você ensinar, você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a sentar e ouvir. E, igual eu disse, então, quando a minha avó era viva mesmo, eu amava conversar com ela, porque ela sempre contava as mesmas histórias. Mas todas as vezes vinha de uma maneira diferente e eu aprendia algo novo ali. Sabe? Então, o ouvir faz muito isso com a gente. E aí eu descobri essa habilidade. Né? Eu falei, nossa, cara, se isso aí for uma habilidade, eu consigo ouvir, hein? Eu acho que eu ouço, hein? Opa! Aí eu peguei essas duas coisas, cara. Sabe? E eu vi que essas duas coisas, elas eram habilidade, eu tinha ficado, entre aspas, bom naquilo, porque ela tinha a ver com aquilo que dava prazer para mim. Então, uma vez que eu era curioso e uma vez que eu gostava de ouvir... De aprender, né? De ouvir e aprender, a minha comunicação era fácil,
né? E o ensinar para mim era prazeroso porque eu tinha coisas dentro de mim que precisava sair, entendeu? Para poder dar lugar para outras coisas. Porque quando eu estou dividindo algo com alguém, quando eu estou comunicando, quando eu estou ensinando, eu estou abrindo espaço. Isso também faz parte dentro daquele negócio, né? As próprias pessoas que estão perto vão perceber essa habilidade. Tipo, no seu caso específico, né? Poxa, aquele cara ele tem alguma coisa para falar. E aí, quando ele tá falando, as pessoas prestam atenção. Isso. Que não é só uma conversa jogada fora. É algum conteúdo que, de alguma forma, vai fazer parte. Não que toda hora tá sempre passando informação, mas em alguns momentos mais específicos, assim, ou na maioria dos momentos, sempre tá falando alguma coisa que vai fazer algum sentido para as pessoas que estão perto, né? Verdade. E aí, nisso daí, né, eu vi que fez sentido essas duas coisas. Lógico que hoje, para ser bem mais, para ser honesto, hoje, assim, eu consigo ver outras habilidades que ao longo do tempo, depois que eu descobri qual é o meu propósito, ao longo do tempo foram agregando, sabe? Foram chegando, foram talvez sendo revelada, talvez melhorada, sabe? E hoje eu consigo ver outras coisas. Nossa, agora eu já também tenho habilidade com isso. Uhum. Nossa, eu consigo fazer isso. Também descobri outras coisas que me dão prazer. Nossa, isso aqui também me dá prazer, sabe? Então, assim, gente, o propósito não é descobrir aquilo e fiquei naquilo, não. Ele também é uma constante evolução, tá? Então, uma vez que você descobre o seu propósito, lembra que nós falamos que é uma montanha, né? Então, você continua numa completa subida. Até mesmo tem um texto, que eu não lembro onde acho que o Lan vai lembrar no que eu falar, né? Que fala assim que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Ou seja... Filipenses, né? Filipenses? Tô falando, gente, né? Viu? Isso que é bom andar em dois. Então, assim... Daqui a pouco não é, né? Ela tá lá em Coríntios. Foi ele que falou. Foi Paulo. Foi Paulo que falou. Matei a parada, pronto. Então, assim, aí ele vai aperfeiçoar. Então, significa que nós estamos numa constante construção. E quando que nós vamos estar completamente construídos? Quando o Cristo voltar. Então, a gente vai estar sendo aperfeiçoado até os dias da vinda de Jesus Cristo. Pegou um exemplo que uma vez eu ouvi, cara. Eu acho que foi no casamento do Harrison. Foi usado um exemplo assim de que, às vezes, quando a gente está regando um jardim assim, cresce, quando você mantém aquela constância de regar sempre o jardim, cresce plantas e flores que você nunca plantou. Verdade. Mas só pelo fato de estar regando todos os dias ali, vai crescendo plantas que você não colocou lá. Mas é pelo fato disso aí que você está falando, né? Essa perseverança, a construção, esse investimento naquilo que de fato é o seu propósito, talvez vão aparecer ali coisas correlacionadas, né? Não diretamente ligado ao propósito principal, mas de alguma forma vai agregar, né? De alguma forma vai agregar ou que vai ajudar alguém em alguma coisa, determinada oportunidade específica ali. É verdade mesmo. E aí, essas coisas são fundamentais. E aí, então, nós chegamos na terceira pergunta. A terceira pergunta é, o que me incomoda? O que quando eu olho para as coisas ao meu redor... E, gente, presta bem atenção nessa pergunta, tá? O que me incomoda? Depois você chega lá na sua igreja, tá me incomodando isso, hein? Não é isso não. Presta atenção. O que me incomoda? No sentido do quê? Quando eu olho pro mundo, quando eu olho para o meu bairro, quando eu olho para a minha cidade, quando eu olho até dentro da minha igreja, no bom sentido, tá, gente? Novamente eu falo. Não é sair brigando com os outros. Não é isso não. Martinho Lutero baixou, vai querer reformar tudo. Não. Isso aí é você. Mas tá? Rebeldia. Isso é interno, não é externo não, tá? Então, assim, quando eu olho, assim, o que me incomoda? Quais são as coisas que me incomodam, que chamam a minha atenção a ponto de eu falar assim, nossa, isso não devia ser assim, cara. É tipo injustiça social. Isso, nesse aspecto. Nesse sentido. Na minha questão, o que me incomodava, assim, é quando eu via pessoas que não estavam como o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ele disse, assim, que quando fosse separar pessoas para ser discípulos, né, uma das coisas que ele vai falar era pessoas que manejavam bem a palavra. E isso me incomoda. Quando eu vejo assim, pessoas que não manejam bem a palavra, ou melhor, que elas conhecem a palavra, mas elas não estão desfrutando de tudo que ela tem para oferecer.
E isso incomoda eu. Aí eu, sabe, tipo, pessoas que são ignorantes, né, no evangelho, tem, né, são rasos naquilo que é aprofundado, no conhecimento. Isso incomoda eu. E aí, não é que eu incomodo a ponto de eu falar, nossa, esse cara é burro, não quero andar com ele não, cara. Não é isso não. É no sentido de uma resposta para aquilo, né? Como que eu posso ajudar aquela pessoa? Nossa, sabe? É esse incômodo. Nossa, o que eu podia fazer? Um exemplo. Às vezes eu olho para algumas pessoas e assim, como eu já estou nesse processo, já estou bem avançado nessa situação do meu propósito, hoje em dia, quando eu olho para as pessoas, assim, o meu incômodo é, cara, como que eu consigo fazer essa pessoa enxergar essa habilidade que ela tem, cara? Como que eu posso fazer para me ajudar essa pessoa a entender que ela é essencial dentro do reino? Formar o herói, Isso, né? formar o herói. Então, essas coisas são as coisas que me incomodam nos dias de hoje. Mas naquela época, o que me incomodava era, sabe, ver pessoas assim que podiam estar vivendo mais daquilo que a palavra pode entregar e ela tá pensando, sem fé é impossível agradar a Deus. Só isso. Mas por que disso? Por quê? Por que a palavra falou isso? Sabe? Por que quis dizer quando a palavra disse isso? Sabe? O que é fé? Daí você fala, tá, sem fé precisa agradar a Deus. O que é fé? Não sei, cara. É acreditar? Mas o que mais? Sabe? Então, assim, o que incomoda você quando você olha? Sabe? O que você pensa assim, nossa, isso não precisa ser assim. Pode ser diferente. Eu posso ajudar de alguma maneira. Sabe, quando eu comecei a pensar no que me incomodava, aí eu comecei a entender que aquilo que era meu prazer e aquilo que eu tinha como habilidade é o que Deus queria usar para poder gerar um crescimento dentro daquilo que é o reino dele, dentro daquilo que é a missão, a vocação, o chamado, o propósito na vida não só minha, mas também dentro, porque o que você precisa entender? Que o propósito não é seu. É a primeira coisa que você precisa entender também, tá, gente? Essa aqui é mais uma dica aí. Então, eu quero saber o meu propósito. Beleza, descobre o seu propósito, mas depois você vai entender que ele não é seu. O propósito, ele tem como propósito servir. É pro outro, né? É pro outro. Então, o propósito, pra gente, ele é bom nesse sentido, mas a finalidade é externa. Então, para que descobrir o meu propósito? Eu quero descobrir o meu propósito porque é isso aí. Não, peraí. Descubra o seu propósito na finalidade de servo. Então, eu quero descobrir quem eu sou dentro do reino, porque eu quero servir o meu pai, eu quero servir dentro do reino do meu pai, eu quero ser esse mordomo que ele chamou eu para ser, sabe? Eu estou incomodado com algumas coisas e eu tenho visto que eu tenho a capacidade, a habilidade, o prazer em fazer algumas coisas que vão ajudar o meu irmão. Então, eu vou fazer por conta disso. E, de certa forma, até há uma certa realização da gente não só descobrir o propósito, né? Que você, poxa, você fica feliz, né? Poxa, nossa, descobri, cara, é isso. Mas é uma realização também em aplicar aquilo. Verdade. Né? E em ver o outro, por exemplo, igual alguém chega no você e fala assim, nossa, cara, isso aí que você falou ajudou tanto eu que dia que você falou isso pra mim, eu fiz, pus em prática. Sim. E há não uma realização de orgulho, isso. De, cara, nossa, olha como é que eu sou bom, de fato. Eu sou top, né? Exatamente, porque tudo isso que a gente está falando aqui, sobre propósito, tudo, é algo, a primeira coisa que a gente já viu lá no início, é algo que Deus colocou dentro de nós. Isso. É algo que é uma graça, é um dom de Deus que Ele nos deu. Isso. Não tem nada nosso. O que a gente precisa fazer é descobrir aquilo que Deus já nos deu. Isso. E trabalhar, executar, investir sempre em oração, em parceria, né, com um discipulador, um mentor, para ir lapidando aquilo. Aquilo que Paulo falou, a graça e o conhecimento. Os dois precisam estar juntos. Não é verdade? Exatamente. A gente recebeu algo de Deus de forma gratuita. Ele nos deu, você falou, ele colocou dentro de nós. E aí, o conhecer disso parte de mim. E o fato de crescer nesses dois, né? Você está falando exatamente isso. E aí, quando você descobre isso e chega na ponta da linha, há de um certo sentido, uma certa realização nisso aí. E é o ponto que eu estava falando, né? Não só de descobrir o propósito, mas quando as pessoas elas são beneficiadas para aquilo. Cara, que graça que tem você viver, eu saber para mim mesmo. Imagina você quase todo dia cozinhar só para você comer. Nossa, que chatice, vai chamar uma hora, vai pedir, vai fazer miojo. Não vai querer, velho. Eu vou ligar pro iFood lá e pedir alguma coisa. E pra cozinheiro é blasfêmia, né? Sim. Vou pedir iFood, é blasfêmia. O cara é cozinheiro, comida pronta. Então, nesse exemplo específico, né? Mas só para vocês entenderem que talvez as frustrações que as pessoas vivem hoje
é justamente por falta de descobrir aquilo que Deus chamou elas para fazer, cara. Elas estão no lugar errado e aí começa a machucar, porque a peça, quando ela não tá encaixada no lugar certo... Cara, é igual, já viu aqueles brinquedinhos de criança? Tá ali a bolinha, o triângulo, o quadrado. Aí a criança vai pôr, ela começa a pôr o quadrado no triângulo, aí pá, começa a bater. Não vai. Não aí gera estresse, estraga, perde tempo, é o que gera cansaço. E uma das coisas que um dia eu tava olhando um podcast, né, de um psiquiatra, acho que é no Disoscópio mesmo. E aí o cara fala assim que uma das coisas que mais gera ansiedade, crise nas pessoas é muito tempo sob tensão. As pessoas, quando vivem muito tempo sob tensão, estresse acima do normal, o estresse em si, todos nós vamos viver e, de certa forma, nós somos preparados para isso, né? Isso. O corpo ele tem vários dispositivos que vão nos ajudar a isso. Mas quando aquilo acontece por muito tempo... É onde as pessoas ficam cansadas, ficam desanimadas, frustradas, depressivas, ansiosas, enfim. Quando as pessoas não descobrem o propósito dela e elas passam muito tempo fazendo coisas que elas não querem fazer, elas não são felizes em fazer, elas não se consideram remuneradas o suficiente para fazer aquilo ali, porque quando a pessoa faz aquilo que ela gosta, não é mais sobre valores. Não é mais sobre quantidade. Não é um valor quantitativo, é algo qualitativo, cara. Sim. Que eu recebo X valor para fazer aquilo, mas eu amo tanto fazer aquilo, cara. Eu amo tanto fazer aquilo que às vezes eu estou investindo mais, recebendo menos tanto. Talvez o valor financeiro pode melhorar futuramente, mas não é sobre isso. Sim. Então vai gerar pessoas ali realizadas, cara. Porque ela vai olhar que ela está fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, está gerando resultado. Isso não só dentro da igreja, não só pensar em cantar, em pregar, Sim. mas pensa talvez no ambiente, num reino mais amplo que vai para além das quatro paredes da igreja. Pensar numa forma comunitária, né? Igual dentro da comunidade onde você mora, no seu bairro. É algo mais extensivo. Exato. Dentro da sociedade, Isso, né? Dentro da sociedade. Como que o seu dom, o seu talento ali vai ajudar a construir um reino para além da comunidade. É claro, muitos de nós vai exercer dentro da comunidade, Sim. não tem problema nenhum. Mas pensar também em algo fora disso. Isso. Algo fora disso. E aí, com certeza, isso vai trazer realização, vai trazer paz, vai trazer alegria. Poxa, deu certo. Aquele trabalhão, o corpo tá tudo doendo, mas você tá feliz, porque você concluiu e alguém se beneficiou daquilo, né? Verdade. Daquele, entre aspas, né? Daquele prato de comida, Sim. né? Voltando para esse exemplo. E querendo ou não, é uma reação em cadeia. Igual nós estávamos usando o exemplo aqui do jardim. O jardineiro teve todo o trabalho, né? De fazer a parte dele de cuidado, né? A terra teve o trabalho da produção. A semente de fazer o processo dela. Depois vir e florescer. Aí o que vai acontecer a partir daquilo? Vem quem vai desfrutar, né? Aí vem uma abelha e ela vai colher aquele pólen daquela flor, e aí ela vai levar e vai surgir um novo processo a partir daquela uma coisa dele. É um ecossistema, né, cara? Entendeu? É aquilo que a gente aprende na biologia, né, cara? Sobre os consumidores, né? Os consumidores primários, secundários, terciários e aí por diante. Né? Então, assim, a abelha vai produzir o mel, você vai comer o mel, eu vou participar desse mel, animais vão fazer isso aí. Então, assim, aquilo que a gente está fazendo não vai ter um resultado só em nós, mas em todas as pessoas. Uma cadeia uma reação em cadeia, isso, né? Uma reação em cadeia. E nessa construção em termos... igual você falou, às vezes a gente está aplicando uma força igual e às vezes tendo resultado muitas vezes financeiro, um exemplo, igual você deu do financeiro, da mesma forma, só que eu estou desprendendo uma energia maior, né? E dentro daquilo que eu estou recebendo, né, não mudou. Né? Mas assim, não mudou, mas a satisfação muda. Um dia eu vi o Luciano Subirá dando um exemplo de quando ele foi na África e chegou lá. Ele foi participar de um culto, e aí chegou o momento do dízimo e oferta. E aí ele falou assim que na hora que o pastor estava fazendo o momento do dízimo e oferta, ele abriu a carteira, pegou a maior nota que ele tinha em dólar, né? E pá, depositou. Cara, eu acho que eu vi. Aí, né, ele depositou ali e beleza, foi pro culto. Aí foi participar do outro culto. Aí chegou no outro culto, o pastor, gente, né? Quer dizer,
Chegou dentro do mesmo culto, depois de um tempo já extensivo, né? O pastor falou assim, gente, a gente vai estar fazendo dízimo e oferta aqui de novo. Aí falou, mas de novo? Daí, mas como assim? Eu já dei a maior nota que eu tinha agora. Aí tá. Daí, passado o culto, ele chegou no pastor e falou, pastor, eu entendo, assim, né, que a igreja aqui na África, ela precisa de um recurso maior, né? Até mesmo pela carência que é e tudo, mas nem no Brasil, onde a situação financeira muitas das vezes é melhor, a gente faz vários, né? Vários momentos de dízimo e oferta, cara, e vocês estão fazendo aqui e tudo mais. Daí o pastor falou assim, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Na verdade, aqui o que a gente ensina é o seguinte, que todo mundo traga o valor que ele precisa trazer. Porém, a gente fala para que eles possam dar isso aí de forma diluída. Aí ele falou assim, mas de forma monetária não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Ele falou, mas deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Se o senhor compra um buquê de flor e dá para sua mulher, qual que é a reação dela? Ele disse, o pastor Luciano, ela vai ficar muito feliz. Ele falou, verdade. Agora, imagina se você compra para ela um buquê de flor e todo dia você tira uma rosa daquele buquê e entrega para ela. Como que ela vai reagir? Ele falou, a reação dela será ainda muito maior. Ele falou assim, então é isso que a gente ensina aqui. Então, todas as vezes que a gente está dando aquilo para Deus, ainda que se foi diluído aquilo, a tendência é que nosso Deus se alegre com a gente em todo o tempo, sabe? Então é a mesma coisa dentro daquilo que a gente foi chamado para fazer. Às vezes a gente não vai estar tendo um resultado maior daquilo que a gente pensava, sabe? Nossa, eu estou fazendo tanto mais agora e o resultado está sendo o mesmo, mas o nível de satisfação também vai ser o mesmo. O nível de prazer também vai ser o mesmo. E aí você. Por quê? Porque você sabe que aquilo é muito bom. É muito bom. Sabe? Então, eu creio que é isso. Pessoal, eu acho que deu para aprender um pouco, né, sobre propósito. Eu falei, quando a gente combinou esse tema, eu falei pro Eric, é um tema que você gosta, né, cara? É um tema que ele... E eu gosto também desse tema, não só por saber, né, sobre, mas também de todos os dias estar nessa caminhada, né, lapidando, construindo algo ali, né? O Eric colocou aqui, né, que ele tem plena certeza ali, convicção. Eu estou nessa caminhada, nessa direção ainda a enxergar algo lá na frente, mas graças a Deus, como ele colocou aqui, Deus coloca pessoas na nossa vida que vai nos ajudar nesse sentido, né? Então, eu estou naquele negócio, né? Poxa, eu sei meu propósito, eu vou ir na direção, mas ainda descobrindo coisas, dentro dessa subjetividade ainda. Poxa, eu sei que o essencial está aqui, né? Vamos caminhar nesse sentido, ir descobrindo, e crescendo no conhecimento, na graça. E eu acredito que muitos também estão assim, e eu acredito que quem assistiu a live inteira do começo estava de um jeito e agora, com certeza, já vai estar de outro. E é isso, né, cara? Sobre isso, tá? Infelizmente, ou felizmente, na verdade é felizmente, tá, gente? Você não vai conseguir descobrir todo o seu propósito em 1 hora de live, né? Em 1 hora de um podcast, em 1 hora de estudando. Não, é o que eu disse, demanda tempo mesmo, né? Mas aqui nós procuramos trazer um ponto de partida para a sua vida. Né? Então, assim, o que eu procurei trazer, o Lanzinho procurou trazer, é esse ponto de partida. Então, você aí na sua casa, eu quero encorajar você, sabe, a sentar e fazer essas 3 perguntas para você. Tá? Depois você anota aí com calma, né? O que me dá prazer, sabe? Qual é a minha habilidade? O que me incomoda, sabe? Senta e faz aí. Faz esse exercício, né, prático, e aí você vai enxergar a ponta do iceberg, tá? Isso vai ajudar você a enxergar a ponta do iceberg. No começo eu enxerguei a ponta do iceberg, e aí depois eu comecei a aprofundar naquilo até que eu vi o iceberg pleno, todo, né? O iceberg todo. Mas ainda eu entendo hoje que se eu continuar aprofundando, eu vou ver muito mais. Porque é como uma construção de um prédio. Quanto mais você quer subir, mais você precisa descer. Entendeu? Então, quanto mais você quer chegar lá em cima, mais você quer chegar no topo da montanha, mais você vai precisar descer, mais você vai precisar aprofundar. Porque o que você está enraizando é o que vai dar suporte para aquilo que você está construindo se manter de pé. É isso aí. Pessoal, obrigado por você ter assistido até aqui.
Fique ligado que a gente vai continuar postando todas as semanas, né? A gente vai tentar manter essa frequência aí. E compartilha esse vídeo, né, com mais pessoas, curte aí, comenta aí embaixo. Se você quiser entrar em contato também, a gente na hora da edição vai colocar ali no meio do caminho aí nossas redes sociais, as redes sociais, Instagram. Você está procurando a gente ali no Instagram ali. Exatamente. Tá seguindo para poder, né, até tá recebendo conteúdos aí aquilo que a gente for falando, né? A gente não vai estar só falando, como procurando postar algo que seja referencial para a tua vida aí, né? Que te ajude a apontar naquilo que a gente tem conversado nos podcasts, tudo isso a gente vai estar procurando fazer, né? E assim, como a gente estava dizendo a respeito de ter pessoas que nos ajudem a enxergar, nós estamos, né? Eu me coloco à disposição aqui de ser essa pessoa na sua vida, tá? Se você precisar disso aí, igual o Alan falou, a gente vai deixar nossas redes sociais. Então, se você precisar disso aí, né, vem conversando com a gente, começa pelo Instagram, depois a gente fala pelo WhatsApp, e aí a tendência é ajudar, né, a abençoar a tua vida. Tá? Não é tornar você um Che Guevara, um revolucionário, não, cara. Sabe? Mas é ajudar você a se tornar um discípulo dentro do reino, para que você possa se tornar esse discipulador, né? E gerar discípulos, como a própria palavra nos pede. Pessoal, igual nós tínhamos falado para vocês aqui antes de nós terminar, tá? Eu quero deixar para vocês duas referências. Ó. Esse aqui é o livro do Formador de Heróis. Tá? Se você procurar e você vai achar, um livraço. É uma leitura muito gostosa de ler. Não é um livro chato, é um livro encorajador que ele nos desafia. E se você quer descobrir o seu propósito, não tem como. Você precisa ser desafiado, cara. Você precisa muito ser desafiado. E o outro livro aqui é o Deus Te Fez com um Propósito. Então esse livro aqui é um livraço, cara. É um livro muito bacana. Esse livro aqui em específico, ele tem muitas das coisas que a gente usou um pouco aqui também, principalmente eu usei aqui, né, como referência, tá? Você pode comprar esse livro, Deus Te Fez de Propósito, que você vai curtir demais, cara. É um livro muito legal, né, muito dinâmico, tem várias coisas, vários exercícios mentais para a gente poder fazer dentro dele, e eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Então, procura aí, enriquece a sua biblioteca aí, tá? E que você vai curtir muito. É isso aí. Pessoal, até o próximo então podcast, né? Próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus. Obrigado pela audiência aí. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês, tá? Continue nessa pegada aí. Vamos junto. Vamos ser esses discípulos que Cristo espera de nós. E, como o Alan já disse aqui, o Lanzinho já disse, não esquece, cara. Compartilha, comenta, deixa like, dúvidas, pergunta. Faz tudo aí que você puder aí. E o que tiver na nossa capacidade aí, nós vamos buscando trazer uma clareza para vocês cada dia mais e mais. Deus abençoe a vida suas, em nome de Jesus. Amém.